Quantos personagens marcaram a história da cidade de Campinas e os anos fizeram com que suas memórias permanecessem vivas apenas entre os estudiosos e familiares? Tiago Faria, servidor público da casa e curador do Cine Câmara de Novembro, escolheu homenagear duas personalidades disruptivas para os seus tempos através da exibição dos curtas produzidos por cineastas da região de Campinas. Julia Brito, a voz de Campinas, e Caro Bernardo falam de um comunicador e historiador autodidata e de um artista plástico e professor nato. O Jolmar foi tema da minha dissertação em História, quando eu estudava, na Unicamp. E eu decidi fazer um documentário, eu trabalho com cinema. Eu decidi fazer um documentário sobre ele, que juntava duas coisas, a minha formação e o meu trabalho, que é cinema. Aí ele era um cara polivalente, ele era um nome muito importante na cidade de Campinas. E ele conquistou o espaço dele através das letras, que era uma maneira de ascensão social na época. E ele foi uma figura muito relevante, assim, nas primeiras uns bons 50 anos na cidade de Campinas, no rádio, no jornal, como historiador. Então ele era uma figura super conhecida. Meu avô tinha um livro dele, meu avô era caminhoneiro, e as pessoas tinham acesso a isso. Ele era uma figura muito importante da cidade, então eu acho que ele merecia esse documentário. Nascido em 1905 em Espírito Santo do Pinhal, Julimar chegou a Campinas ainda criança quando a cidade tinha em torno de 20 mil habitantes e acompanhou a explosão demográfica para cerca de 600 mil na ocasião da sua maturidade, tornando-se um guardião da transformação urbanística e contemporânea local. Uma espécie de Google mesmo, Julimar sabia tudo sobre a história de Campinas, ele de certa forma colecionava os documentos, as informações sobre a cidade de Campinas, Ele tinha muita coisa na casa dele, no acervo pessoal dele, e ele trabalhava no cartório também, então ele tinha um acesso muito grande a toda a informação da história de Campinas e ele guardava isso. Então, de certa forma, ele era uma espécie de oráculo mesmo da história da cidade. Ele fez radionovela, ele apresentou o programa na Educadora, na PCR9, que era a antiga Educadora. Durante 50 anos, ele foi um dos fundadores da rádio. Ele escrevia no Correio, em vários jornais da cidade. Então, ele era um cara que estava em todo lugar. O que hoje é uma raridade, mas ele era um multicomunicador. O Cine Câmara é uma realização da Câmara Municipal de Campinas com a proposta de difundir a arte, a cultura, a reflexão e aproximar o poder legislativo da população campineira. O homenageado no segundo curta, exibido na sessão, nasceu em Itatiba em 1931 e veio para Campinas com apenas 2 anos de idade. Bernardo é um artista super importante da história da arte de Campinas, é um cara que, além de ser um artista, um fazedor de arte, ele também instruía muitas pessoas, divulgava a arte como uma atividade, então ele tem um histórico muito bonito, de obras muito importantes, mas também carrega consigo um legado profissional, um educador de arte também. Então acho que essa coleção de habilidades faz com que ele seja uma pessoa para ser memorada. Uma de suas características foi a arte multimídia. Ele fazia diferentes formatos de obra, trabalhava com as mãos, pintura, construção de obras, esculpia, mas também trabalhava muito com multimídias, Super 8, arquivos fotográficos, então ele trabalha com diferentes formas de se fazer arte. Caro Bernardo mostra o caráter agregador de pessoas do artista. Inclusive o filme é construído em cima disso, a gente faz uma releitura de uma das obras dele, convidando pessoas que tinham participado desse processo nos anos 70 e pessoas que estudavam arte enquanto a gente estava fazendo o filme. Então foi uma junção de diferentes gerações para refazer uma das obras dele. Então a gente trouxe essa característica do Bernardo para dentro do filme, que é esse processo coletivo de se criar. O filme está disponível na plataforma Vimeo, é só acessar lá, procurar por Caro Bernardo na busca que encontra para assistir.